Nesta segunda parte nós vamos ter o primeiro depoimento que está previsto, não é, no programa da disciplina, e como vocês, na altura lhes disse, nós pedimos às pessoas que façam um testemunho de vida, não é? Venham contar a sua história, o percurso que fizeram, o que estudaram, as dificuldades que eventualmente encontraram, mas sobretudo numa lógica mais de testemunho pessoal. Portanto, o que às vezes é complicado quando o convidado ou a convidada, como é o caso, tem uma experiência de também lecionar e de estudar estas coisas e, portanto, muitas vezes a tentação de teorizar sobre o assunto. Eu tenho a certeza que a nossa convidada de hoje, a doutora Emília Vieira, que deu aqui aulas durante alguns anos, numa experiência pioneira. Nós fomos os primeiros em Portugal a ter um mestrado em finanças com o modelo inglês e na altura, portanto, esse mestrado tinha um envolvimento de um professor inglês e de Singapura, o TSO, e a Emília, que entretanto já tinha estado também ligada a uma outra coisa, também ela própria pioneira, que era uma pós-graduação em... Eu já nem me lembro como é que se chamava, mas tinha a ver com... Curso de especialização em derivados, curso avançado de especialização em derivados. Que era uma altura, um produto que em Portugal era muito pouco conhecido e, portanto, foi muito... Era de algum modo pioneiro e foi feito na altura em que havia, digamos aqui, em que a Bolsa portuguesa tinha uma presença no Porto, que entretanto depois, como muitas coisas no país, desapareceu e centralizou-se, e portanto ela esteve ligada a essa componente, essa história, essa parte importante na vida do Centro Regional. Mas tem muitas mais razões para estar aqui, portanto não é apenas uma razão de reconhecimento histórico, é também, sobretudo, pelo percurso que tem feito e por razões que vocês também identificam nas vossas perguntas. Eu não as vou fazer agora, mas alguns de vocês, as curiosidades que têm a ver também com as razões porque nós queríamos ter aqui. Têm a sorte que eu tinha feito o convite há 2 anos, entretanto meteu-se a pandemia e só este ano é que houve condições para que a doutora Emília Vieira viesse cá hoje. Eu agradeço e agradeço a disponibilidade imediata para estar aqui. Nós vamos fazer esta apresentação, na maior parte das vezes, como se fosse uma conferência e, portanto, sendo uma conferência e estando o orador sentado, tem essa vantagem que é poder lhe permitir que esteja sem máscara, porque não há aquela movimentação clássica do centro. Se depois quiser voltar à costela do centro e andar a movimentar-se, tem, como é evidente, nesse caso, que voltar a pôr o artefacto. E muito bem, muito obrigado mais uma vez e vamos ouvi-la com, certamente, prazer e atenção. Muito obrigado, Emília. Muito obrigada, Sr. Professor. É com muito gosto que estou aqui na Católica hoje. Muito obrigada, Leonor. Foi um gosto também rever a professora Leonor Sopas. E fico mesmo muito grata ao professor Alberto Castro por me dar esta oportunidade, porque, na verdade, grande parte do que eu fiz na vida foi ensinar. Eu vou-me tentar manter aqui muito quieta, às tantas sentada não, que tenho mais dificuldade em falar sentada, mas manter-me aqui muito quieta para não usar máscara, para poder expressar melhor e para poder comunicar melhor convosco. E a verdade é que eu vou fazer aqui uma conversa muito simples. Eu não venho dar aulas, que é uma coisa que eu adoro fazer, mas eu não venho dar nenhuma aula. Venho simplesmente fazer aqui uma apresentação, um bocadinho do que é, como o Sr. Professor disse, história de vida, o que me faz pensar que já tenho mais de 30 anos e que é uma chatice e que já os fiz há alguns anos. Portanto, já cheguei à idade em que já venho contar a história de vida. Eu não vou conseguir fazer uma apresentação sem ir fazendo uma alusão a livros, à investigação e àquilo que, de facto, que acho que é mais importante na nossa vida
que é ter sempre uma ligação muito grande com o conhecimento, com a universidade, com melhorarmos todos os dias. E eu começava justamente por aí. Enquadra-se este convite na questão de ser empreendedora ou na definição de empreendedorismo. Eu procurei fiz uma pesquisa e procurei ver um bocadinho sobre isto, porque, na verdade, como eu já disse, eu considero-me sempre muito mais professora do que outra coisa. E encontrei uma definição do pai da área, que é o professor Howard Stevenson, da Harvard Business School, e que diz: empreendedorismo é a procura de oportunidades para além dos recursos que controlamos. Ora, eu neste sentido depois deixarei com certeza esse julgamento para vós, mas até nem me considero uma empreendedora, porque quando comecei as coisas já tinha dinheiro, já tinha conhecimento, já tinha uma série de coisas para fazer, para montar a empresa e montar o negócio. Mas eu licenciei-me em Gestão de Empresas na Universidade de Minhos, em Braga, e já na altura quando frequentava o último ano, aulas de estatística, porque me reconheciam essa capacidade de ensinar, mas achei sempre que queria continuar a estudar e queria fazer mestrado de Finanças. Em 94 fui para a Inglaterra, para Lancaster, na altura era a área que queria fazer, era na área de derivados, especialização em derivados, era uma área que estava a crescer muito na banca toda, a nível mundial, e que, como todos sabem, um derivado de um produto financeiro, um derivado tem sempre subjacente um produto financeiro. Portanto, se há um swap, que é uma troca entre taxas de juros, um derivado este é um derivado sobre uma taxa de juros. A universidade era muito reputada nesta área, os principais professores trabalhavam para as maiores instituições na City, em Londres, e, portanto, a escolha foi simples. O mestrado correu muito bem, a tese foi numa área que era, na altura, chamada batata quente do momento, que era a modelização da curva de rendimentos, programar ou projetar a curva de taxas de juros a longo prazo, e foi nessa área que eu fiz a tese. Começamos 8, eu fui a única que terminei, e na altura foi durante muitos anos, não sei se ainda é hoje, a melhor tese de sempre na universidade. O que é que isto fez? Isto fez com que eu tivesse imensa sorte, porque me abriu aqui a oportunidade de trabalhar com os professores com quem tinha feito a tese de mestrado e que me tinham supervisionado a tese, nomeadamente o professor TSO, Teng Swan Ho, que trabalhou também aqui na Católica no mestrado de Finanças. E começo já por falar numa coisa que é a importância da sorte, a importância de, à medida que nos aparecem as oportunidades, de as podermos aproveitar. Eu regressei a Portugal, depois do mestrado, embora tivesse sido na altura convidado para fazer o doutoramento na universidade, regressei a Portugal e tive a sorte, mais uma vez, de viajar ao lado do consultor do Dr. Alves Monteiro, na altura presidente da Bolsa de Derivados do Porto, e mudei do Banco Português do Atlântico, onde eu tinha trabalhado 5 anos, na altura já era BCP, tinha sido comprado quando eu estava em Inglaterra, pelo BCP, portanto, mudei para a Bolsa de Derivados do Porto para coordenar a formação avançada no Instituto de Mercado de Capitais. Grande parte desta formação era em Lisboa, porque era onde estava grande parte do sistema financeiro. Fazíamos também alguma formação no Porto, mas grande parte era em Lisboa. Estive na Bolsa 2 anos, mas, na verdade, ao longo deste período, voltei sempre à Inglaterra para trabalhar com os professores com quem tinha feito o mestrado. Faziam nas férias, faziam em fins de semana prolongados e eu fazendo de uma forma temporária, até que acabei por decidir sair da Bolsa e regressar à Inglaterra, e a partir de Londres fazia formação financeira para todo o mundo nas principais instituições financeiras, no Banco Central Inglês, na Bolsa de Londres, em Hong Kong, em Tóquio, Nova Iorque, etc. E a verdade é que ao longo deste período todo foi extraordinário a capacidade de adquirir conhecimento, de trabalhar com pessoas porque tinham que resolver coisas práticas do dia-a-dia nas instituições. Foi a altura do tal crescimento da explosão de derivados, foi na altura que se começaram a instalar os primeiros sistemas de value at risk, valores em risco na banca, e depois veio o tema daquilo que era o risco de crédito.
Este foi também um período em que na Europa convergíamos para a moeda única, até 2000, como sabem, e, portanto, as taxas de juros caíram nos países todos e convergiram, principalmente em Portugal, em que tínhamos taxas de juros mais elevadas, para uma taxa mais baixa, em linha com aquilo que era praticado em muitos países europeus. Cada moeda tinha o seu peso, escusado será dizer que o marco, a moeda alemã na altura, foi a que teve o maior peso. Portanto, este foi um período extraordinário e, mais uma vez, eu tive mesmo muita sorte por me ter encontrado com pessoas com a melhor equipe da UBS, da União de Bancos Suíços, em Londres, Zurique e Nova Iorque, com quem trabalhei em produtos estruturados, em derivados de crédito, em todo o tipo de produtos que a banca fazia, em participar na OPV da Deutsche Telekom, em fazer o estudo para a privatização da France Telecom, etc. Portanto, foi de facto um período absolutamente extraordinário e é uma área absolutamente... de facto, eu tenho uma paixão muito grande por esta área e que nos motiva para querer sempre saber e continuar a estudar. Portanto, aqui julgo que o que é importante agora é como é que se faz, como é que aparece a casa. Eu tive o meu primeiro filho em 2000, o meu marido, que está hoje aqui na sala e que normalmente fica corado quando eu começo a falar nisto, nunca quis sair de Braga. Ele é de Braga, eu nasci em Vieira de Minho. Ele nunca quis sair de Braga e, embora nunca tivesse problema nenhum por eu andar pelo mundo fora e me levasse ao aeroporto às horas que eu precisasse ou fosse ter comigo a Londres, onde eu estivesse, nunca quis sair e, portanto, o meu filho mais velho nasceu em 2000, a miúda nasceu em 2005 e na verdade, fazia sentido estar mais tempo em Portugal. O que dá, de facto, mote para a criação da Casa de Investimento, por incrível que vos possa parecer, é um livro. Em 2004, eu tinha acabado um curso no Credit Suisse em Londres, era o dia do meu aniversário, e o professor TSO, à hora de jantar, ofereceu-me o livro como prenda de aniversário. O livro era Buffettology. O livro é escrito pela nora do Sr. Warren Buffett, Mary Buffett, e pelo David Clark, o coautor, e o livro mostrava como é que, embora eu conhecesse o nome do Sr. Warren Buffett, não sabia que tipo de critérios e o que é que ele usava para selecionar as empresas em que investia e que o tornaram no terceiro ou quarto homem mais rico do mundo, investindo em ações. Um bocadinho da história do Buffett. Nós já falámos dele, mas se calhar alguns não. Muito bem. O Buffett tinha concorrido a Harvard, não foi aceito, fez a licenciatura na Universidade de Omaha e depois veio para a Universidade de Colômbia fazer uma especialização com um professor que é considerado o pai do investimento em valor, que é a filosofia que o Buffett adota e nós, Casa de Investimentos, também. Veio fazer essa formação à Universidade de Colômbia, onde o Benjamin Graham era professor. E este é considerado o pai do investimento em valor. O Buffett, depois de trabalhar algum tempo em Nova Iorque, regressou a Omaha e, entre amigos, familiares e o sogro, juntou $108 mil para iniciar aquilo que se chama uma partnership e iniciar investimentos. Pediu-lhes que lhes entregassem o dinheiro e que só falaria para eles uma vez no ano, no último dia do ano, e era o dia em que podiam juntar ou retirar dinheiro se não estivessem satisfeitos, mas que não adivinhava o que é que o mercado ia fazer, mas sabia selecionar empresas, escolhê-las bem e comprar barato. E pronto, e a partir daí a história foi de um crescimento enorme que como sabem, e eu sugiro mesmo que vejam, julgo que até eu tenho aqui uma reading e watch list para vos deixar, para vos sugerir, mas que vem uma história, inclusive está aqui um filme da HBO sobre ele, e que é de facto uma história extraordinária. E a forma que o Buffett criou riqueza para ele, para a família dele e para aqueles que eram os acionistas da Berkshire, que é a empresa que ele comprou uma têxtil, que faliu, que ele tentou que não falisse, mas que não correu bem, mas ainda assim foi a partir deste nome que juntou a empresa, que criou um nome para a empresa e a partir do qual fez investimento em muitos negócios e tem mais de 100 empresas no mundo, ou fatias de empresas. É um acionista relevante da Apple, por exemplo. Portanto,
Quando, na altura que li o livro, com esta história, com este método, eu já tinha tido ações, sempre investi em ações, e isto tem muito a ver com a minha história. Eu sou filha de duas pessoas que tinham, meu pai já faleceu, apenas o ensino básico, e que tiveram 6 filhos que nasceram em 7 anos e meio, e a partir de 2 pequenos negócios, 2 talhos em Vieira do Minho, nos educaram, nos puseram a todos a estudar, compraram uma casa para virmos para Braga, viemos com 10, 11 anos todos, para estudarmos, para termos, a ideia deles era dar-nos muito mais do que aquilo que tinham tido, e ainda bem. E, portanto, os meus pais, com a instrução que tinham, a partir se trabalhassem por conta de outrem, não conseguiriam nunca dar-nos a todos ou pôr-nos a todos a estudar. E eu, como sou a quarta, seguramente tinha sido muito diferente a minha vida se não tivesse estudado. Portanto, eu achava que o que criava riqueza no mundo eram as empresas, fossem eles grandes negócios ou negócios mais pequenos. É importante, de facto, acreditarmos que são as empresas que criam riqueza a longo prazo. Por isso eu sempre investi em ações, também por isto. Ações são fatias de negócios, são fatias de empresas que nos dão o direito, quando as compramos, aos lucros que a empresa vai gerar no futuro. E isto, para mim, fazia total sentido. Portanto, ao ler o livro, e li-o seguido, eu faço anos a 30 de Abril, dia 1 de Maio, viajei, era feriado, li o livro seguido, e quando terminei o livro disse, isto é que fazia sentido. O que fazia sentido era criar uma empresa que gerisse assim o dinheiro, como este senhor faz. Isto é que faz sentido. A verdade é que, como já tinha trabalhado e como trabalhava no setor financeiro a nível mundial, sabia que há um ingrediente fundamental para fazer este trabalho: confiança. Criar um nome do zero seria uma coisa extremamente difícil, seria mesmo muito difícil criar um nome que não existe e construir esta confiança. Portanto, seria um processo longo, árduo, num país onde a educação financeira, onde a cultura financeira, a literacia financeira é ainda muito limitada e onde as pessoas não sabem a diferença entre investir e especular, mas são coisas abismais. A linha pode parecer ténue, mas é fundamental que se distinga o mais cedo possível na nossa vida. Portanto, depois de nascer a minha segunda filha, depois com a crise financeira em 2008, a decisão foi mesmo essa. Fazia sentido. E iniciamos, no início de 2007, a constituição da Casa de Investimentos, eu e o meu marido, com a ideia, com o propósito de criar uma empresa que tornasse os clientes mais ricos, em segurança e com conhecimento, dar-lhes conhecimento. Eu sou mesmo fã de livros e de conhecimento. Quando quero plantar árvores, estudo, compro livros e estudo para saber sobre isso, para cozinhar, que gosto muito também, para a área financeira, para tudo. Os livros é o conhecimento acumulado. Se nós podemos ter o privilégio do conhecimento, é isso que nos ajuda depois a vencer obstáculos e a preparar-nos para cada vez saltarmos barreiras mais altas. Portanto, a casa, nós iniciamos o processo de constituição. Este é um negócio altamente regulado e, por isso, apresentamos o processo no Banco de Portugal. Tivemos a licença do Banco de Portugal, o registro, em 2008, dezembro de 2008, na altura da falência do BPP, do BPN, e depois só em 2010 é que tivemos a licença da CMVM. Foi preciso ter €500 mil para colocar no capital social da empresa, o mínimo eram 250, mas foi uma forma de pressionar a CMVM para nos dar a licença mais depressa, dizer, nós estamos mesmo comprometidos com isto, queremos uma empresa sólida e temos condições para dar também essa confiança aos clientes e ao regulador. Começamos 4 pessoas só, mesmo assim tivemos que ter uma estrutura ao longo de quase 4 anos a ser paga sem ter a licença, desde o espaço, a equipa, os equipamentos, tudo, e a licença veio em 6 ou 7 de julho de 2010 e entre esse momento e o momento de abertura foi 15 de novembro de 2010, está agora a fazer 11 anos. De lá para cá, porque é que tínhamos uma grande confiança de que isto iria funcionar e de que esta seria uma empresa que, para além do propósito de ajudar as pessoas a
proteger as suas poupanças e aumentá-las a longo prazo para poderem concretizar sonhos. Aquilo que eu fiz, poupei o dinheiro para fazer um mestrado em Inglaterra, poupei o dinheiro e rentabilizei para investir depois na casa de investimentos, seja para dar a volta ao mundo, seja para ter a casa na praia, seja simplesmente porque queremos dinheiro para estar um ano sem trabalhar ou para nos reformarmos quando tivermos 50 ou 60 anos, seja qual for o propósito de cada um, o dinheiro é uma parte muito importante da vida das pessoas. E nós assumimos isso na Casa de Investimentos com uma responsabilidade muito grande e com o propósito de ensinar as pessoas a lidarem melhor com o dinheiro, a investirem melhor a longo prazo. Ora, começamos com contas de 25 mil euros, a ir batendo portas, numa altura em que, entretanto, também houve o problema da dívida soberana em Portugal. E o que vos posso dizer é que foi sempre difícil. Foi preciso, de facto, ter uma palavra que está muito na moda agora, muita resiliência, muita resistência, ir outra vez, mas também ter a convicção, e a nossa casa é uma casa de convicções, de que estamos com a filosofia certa, e que eu vou dizer o que é, temos uma equipe certa, temos o dinheiro suficiente e os tais meios que é preciso para fazer e sabemos explicar o que fazemos. E eu agora começava por explicar o que é a filosofia de investimento em valor. A filosofia de investimento em valor, e o Sr. Professor ajudou-me aqui muito ao pedir que explicasse a origem do Buffett, foi criada no rescaldo da Grande Depressão dos anos 30 nos Estados Unidos. O Benjamin Graham era filho de uma senhora que perdeu o seu dinheiro todo em 1906, na Bolsa, na grande crise de 1906. Mais tarde voltou a perdê-lo, ele já também na Grande Depressão. E a ideia dele foi, mas que diabo, a partir de balanços, das demonstrações financeiras das empresas, a partir daquilo que está inerente a uma obrigação, que é um título de dívida, é uma promessa, que vale o que vale quem a faz, como é que nós podemos descrutinar estes elementos e descobrir investimentos que são sólidos, negócios que são sólidos, onde nós temos mais valor do que aquilo que estamos a pagar. E a filosofia, basicamente, a filosofia de investimento em valor é isto. É olharmos para empresas que têm negócios subjacentes, estudá-los muito bem, ver como é que cada euro ou cada dólar é transformado num €20 ou num $1,20 ano a ano. Como é que a equipe de gestão reinveste este dinheiro, como é que a empresa vai produzindo cada vez mais resultados para os seus acionistas. E o primeiro livro que escreve é o Security Analysis, em 1934, e depois vem um livro muito conhecido, que deixo aqui a nota também hoje, que é The Intelligent Investor, que é de 1949. Nós, aliás, demos este nome à nossa newsletter, que tem já à volta de 3.000 subscritores, e onde tratamos temas de todas as áreas do conhecimento, também muito focado em valor, mas muitas outras áreas, exatamente para transmitir esse conhecimento. O livro do Investidor Inteligente, do Benjamin Graham, começa a ganhar muita atração e a conquistar, sobretudo, resultados, seguindo a filosofia de investimento em valor, escrutinando isto, que é uma filosofia extremamente conservadora, porque vai analisar os últimos 10 ou 15 anos de resultados das empresas, como é que a empresa produz os seus resultados, em que mercado está, quais são as suas margens, que retornos no capital investido é que consegue ano a ano, e aquilo que diz o Buffett, ou aquilo que diz a nora dele no Buffettology, é que gosta de ver esta escada, que as coisas vão aumentando ano a ano. Mais importante do que aquilo que é o número que cota no mercado, é o valor que está subjacente ao ativo. Portanto, o que é importante na filosofia de investimento em valor é dizer assim, nós queremos comprar ativos de grande qualidade, empresas de grande qualidade, a desconto daquilo que valem. E isto, vocês dizem, mas isto é simples, isto é o que qualquer um quer fazer se quiser conservar valor e ganhar a longo prazo. É verdade, e pela simplicidade da filosofia foi o que muito nos atraiu. Porquê? Porque nós, quando olhamos para estas empresas, nós queremos ver, qualquer investimento tem que passar por 4 filtros. Nós queremos ver que a empresa tenha grandes vantagens competitivas, e a capacidade de as ir reforçando a longo prazo, e eu vou-vos deixar aqui também notas sobre isto, na reading list que deixo, e as vantagens competitivas, posso-vos dar uma associação muito semelhante àquilo que é um castelo na Idade Média que tem o fosso à sua volta, a chamada moat, ou fosso, à volta, e que o protege dos inimigos.
Uma empresa tem muitas vantagens competitivas quando consegue ter consistentemente retornos elevados nos capitais investidos, quando consegue, pela diferenciação do produto, da rede que cria, a diferenciação do produto, um bom exemplo é a Apple, a legião de fãs que tem. Outro bom exemplo de rede é, por exemplo, a Google ou como era o eBay e outros negócios. Portanto, a proximidade de uma matéria-prima pode ser uma vantagem competitiva. O que nós queremos ver é, em determinado setor, quem são os melhores players, quem é que tem melhores resultados, quem é que consegue cobrar acima da média, ter um retorno acima da média, vender o seu produto, ter o chamado pricing power, poder de fixação de preço. Hoje a Nestlé apresentou resultados, estava a subir 3%, porquê? Porque conseguiu subir preços. A Danone apresentou também resultados estes dias, caiu, não conseguiu subir preços. A ideia é que uma empresa possa sempre passar a inflação para os clientes finais, pela qualidade dos seus produtos ou serviços, conseguir aumentar os preços. Isto é que são negócios com grandes vantagens competitivas. No caso da Nestlé, conseguiu fazer no café, na comida para animais, que tem um impacto enorme nos resultados da empresa e, portanto, são este tipo de negócios que nós procuramos ter e que procuramos comprar a desconto. E isto é a filosofia de investimento em valor. Portanto, temos que conhecer muito bem e ter capacidade de avaliar aquela área. Há negócios que nós nem sequer avaliamos. Temos que ver que eles tenham grandes vantagens competitivas. Temos que ver se a equipe de gestão tem interesse nas ações, se tem participação no capital e que tipo de remuneração é que tem, para ver que elas tenham um foco no interesse dos acionistas e em criar valor a longo prazo, porque é isso que nos interessa, não estar centrado em resultados de curto prazo e depois, independentemente de tudo isto, nada vale um preço infinito. O preço que pagamos hoje pode ser dos 4 elementos o menos importante, mas é importante, mas continua a ser importante. E isto a nós dava-nos imensa segurança e dá hoje e continua a dar que, independentemente do que acontece no mercado financeiro, vocês viram o Covid, os mercados caíram 36%, nós também caímos, as nossas carteiras também caímos, mas os bons negócios recuperam e recuperam mais depressa e com mais vantagens competitivas, porque são empresas que têm balanços muito fortes e que nessas crises têm capacidade para comprar outras empresas e para fortalecer as suas vantagens competitivas. Portanto, ter a filosofia certa para nós era muito relevante e era muito relevante também aliá-la a outra questão, que era a literacia financeira, ao conhecimento. Eu escrevi nos últimos 10 anos, mais de 200 artigos na imprensa, ensaios, traduzimos os 2 livros, vão ficar aqui 2 para a biblioteca, um livro do investimento em valor que explica de forma simples o que é comprar bom e barato, é isto que é um investimento em valor, e através de 2 TEDx em que participei e de todo o esforço que fazemos quando falamos para clientes. O que é que nós damos valor? O maior aliado que um investidor pode ter, e a casa de investimentos, é o longo prazo. E eu acho que aí, talvez porque gosto muito da agricultura, sempre tive grande capacidade de resistência a movimentos ou desvantagens de curto prazo, porque já sabemos, como na agricultura, como em qualquer coisa, vamos ter anos excepcionais, muitos anos bons, anos maus, outros razoáveis. Mas, na verdade, a prazo, o que cria riqueza são estas grandes máquinas de criar valor que, incorporando a inovação tecnológica e com o talento humano, conseguem produzir cada vez mais com menos. Portanto, nós quando olhamos hoje, por exemplo, para a carteira de investimentos que temos na Casa de Investimentos, e se forem ao site, nós, na nossa plataforma digital, temos esta informação também. Temos empresas como a Visa, a Mastercard, a Google, que é que tem a maior posição e que é uma empresa absolutamente extraordinária, que todos nós usamos, que não pagamos, mas que somos basicamente o produto da Google que nos vendem publicidade. Portanto, a Casa, desde o primeiro dia, centrou-se no conhecimento, aliar sempre a Casa ao conhecimento, estivemos sempre e estamos muito ligados a universidades, a professores, a ler. A Casa tem uma belíssima biblioteca e procurar encontrar as pessoas que tenham paixão por esta área.
É o que nós fazemos quando contratamos pessoas. Hoje temos uma equipe de 18 colaboradores, mas o que nós procuramos é encontrar pessoas que tenham paixão pelo setor financeiro e que e temos conseguido atrair muito talento e pessoas com ADN de valor, porque efetivamente o propósito do que fazemos é extraordinário. Há umas semanas atrás, Pedro Alves foi ver no nosso sistema de operações o que era o resultado dos lucros da Google desde que começamos a investir na Google para os nossos clientes. E ultrapassa os 9 milhões de euros. Eu gostava que fossem 90, 900 milhões, porque era sinal que tínhamos criado muito mais riqueza. Nós gerimos hoje, à data de hoje, 172 milhões e meio, quase 173 milhões de euros, e ao longo deste trajeto, desde o início, foi relevante criar a confiança e continua a ser. Nós temos pouco mais de 2 mil clientes e a casa começa primeiro a trabalhar apenas com a gestão individual, em que são os tais clientes de 25 mil euros. Depois, a partir de 2015, de 2016 subimos para 100 mil euros, gerindo contas individuais de particulares e de empresas. Em 2015, iniciamos um pedido de uma outra licença, e falo-vos agora de uma área em que quase qualquer português pode ser cliente. Foi a criação de pedir uma licença à CMVM, neste caso, para gerir fundos de investimento. Mais uma vez, a licença demorou imensos anos a vir, quase 5, tivemos-la em final de 2019. O ano passado lançamos o fundo, que o fundo chama-se Fundo Casa Global Value PPR. Lançamos-lo sob a forma de PPR porque tem um benefício extraordinário e, para além dos benefícios fiscais serem muito bons e ter total flexibilidade de levantamento quando as pessoas precisam, é claro que colhe os benefícios maiores quando, em termos de dedução à coleta, terá que ser devolvido, obviamente, mas naquilo que são os benefícios sobre mais-valias, quanto mais tempo tiver, só no final é que pagam impostos e quanto mais tempo tiver, menor é a tributação fiscal. Nós criamos para isto uma plataforma online que se chama Save and Grow. Se forem ver esta plataforma, vão ver, tem online a seguinte informação. 1.700 clientes, à data de 18. O fundo estava a ganhar 36,17% num ano. Não é isto que a casa pensa que vai conquistar todos os anos. A casa ganhou nos últimos 11 anos, em média, 9,11% ao ano. Líquido para os clientes, líquido das nossas comissões, de todas as comissões sobre dividendos, de custos, de transação, etc. E, sobretudo, procurando ter sempre uma grande ligação com o cliente, uma boa explicação de tudo o que estamos a fazer e ajudá-lo a que, nas alturas em que o mercado cai, ele possa reforçar e comprarmos outra vez títulos a desconto e aumentar, assim, os seus valores. Com o fundo de investimento, o propósito de ter o fundo e lançá-lo sob a forma de PPR é a casa de investimentos não consegue naturalmente atender a nível individual 10 mil clientes e muitas pessoas não têm disponibilidade para um investimento em ações de valores pequenos, de valores grandes, de 100 mil euros. Nós somos muito vítimas do nosso meio, do meio em que crescemos. Por exemplo, alguém que cresceu durante períodos de grande inflação investiu até mais em ações do que obrigações, porque as obrigações perdem muito valor com a inflação. Pessoas que nasceram num período em que a inflação é muito mais baixa, normalmente tendem a ter mais investimentos em obrigações. Portanto, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que nós somos muito influenciados pelo meio e nós, em Portugal, também fomos influenciados pelo meio, em que a Bolsa, as pessoas perderam dinheiro, tiveram experiências muito más, com reprivatizações, com a falência do Banco Espírito Santo, com as falências de Banif, da PT, etc. Tivemos máquinas de destruição de dinheiro, de um património, de um estoque de capital que fazia muita falta hoje para que se tivesse mais dinheiro para investir. O investimento, a poupança e o investimento é que geram riqueza a longo prazo. Portanto, é muito relevante que as pessoas possam começar e iniciar uma experiência em que é absolutamente transparente, em que se mostra tudo, em que se mostra
onde se investe e porquê, e nós escrevemos cartas trimestrais em que explicamos em detalhe os investimentos que fazemos e porquê, porque é que mantemos a Google depois dela ter subido quase 200%, porque é que temos um título que recuou 30% e que tem mais notícias e que às tantas nós queremos reforçá-lo. Tudo isto é explicado aos nossos clientes. E isto gera confiança. Lá está, o conhecimento, a explicação destas coisas gera confiança e as pessoas têm muito mais facilidade em manter o rumo, em manterem uma filosofia. Ao mesmo tempo, temos sempre muita preocupação em ler nas temáticas de psicologia. Eu hoje tenho aqui comigo, e também está na Reading List, um livro que é The Psychology of Money, a Psicologia do Dinheiro, e que explica muito porque é que nós todos temos vieses comportamentais, porque é que tomamos decisões diferentes. Nós o que queremos com este fundo PPR é chegar ao maior número de pessoas possível e mostrar-lhes que no mundo em que vivemos hoje, com taxas de juros zero, temos 182 mil milhões de euros em depósitos a prazo nos bancos que não produzem rendimento nenhum e que estão a ser comidos pela inflação. A inflação é uma espécie de imposto escondido que corrói a riqueza. E aquilo que é o medo das pessoas para o mercado financeiro, para o investimento em ações, as inibe, porque as ações são voláteis e as pessoas não sabem a diferença entre risco e volatilidade, e eu já vos vou dizer qual é, inibe-as de participarem naquilo que John Bogle, que foi o fundador da Vanguard e o criador dos ETFs, dizia que a verdadeira razão pela qual a América é uma das maiores potências do mundo é porque, ao longo do século XX, muitos conseguiram partilhar das maravilhas do capitalismo, investindo em ações, em empresas e, a partir daí, criando famílias mais prósperas, negócios mais ricos e construindo o tal efeito bola de neve de criação de riqueza, de que já falava o Adam Smith na Riqueza das Nações. Fazendo o bem, vamos criar um círculo virtuoso. A diferença, porque é, portanto, a Casa de Investimentos, um nome simples, que vem do facto de eu ter trabalhado no Banco Português do Atlântico, e eu dizia há pouco ao professor Alberto Castro muito isto também, a casa é o sítio onde nós nos sentimos seguros, confortáveis, e Casa de Investimentos para mim fazia muito sentido, porque o banco tinha começado como casa bancária, onde eu tinha trabalhado e tinha gostado, portanto, fazia sentido ser a Casa de Investimentos. A filosofia certa, aliar o conhecimento e a formação financeira, procurar as pessoas que têm o ADN de valor, que têm o gosto por aprender todos os dias. E esse é o melhor conselho que vos posso dar, é, de facto, o gosto de todos os dias aprenderem mais e conseguirem todos os dias adicionar um bocadinho do conhecimento. O Charlie Munger, sócio do Warren Buffett, tem 97 anos e ainda participa em ações de gestão na Berkshire Hathaway, diz que, ao longo da sua vida, se cruzou com muitas pessoas que não eram as mais inteligentes, mas eram máquinas de aprender. E por isso conseguiram criar vidas prósperas. Portanto, o que nós queremos também através da casa é passar estas histórias, é passar este conhecimento e ajudar a que as pessoas tenham esta prosperidade. A casa está localizada em Braga. Dizia-me um amigo meu há uns 8 anos que eu que tinha decidido criar valor a partir do sítio errado. Não há sítios errados hoje, a pandemia veio mostrar que qualquer sítio pode ser certo. Grande parte, um cliente da casa não precisa de falar para nós todos os dias, precisa de confiar em nós, precisa de nos ouvir, e se nos ouvir acho que vai ser cliente, se pensar, porque a filosofia é simples, o que fazemos é transparente, temos os interesses do cliente no coração e é para os tornar mais ricos. Nós não temos o foco nos resultados anuais da Casa de Investimentos, muito embora a casa esteja sempre a aumentar e nunca retiramos um cêntimo de resultados da Casa de Investimentos. Portanto, o nosso objetivo é continuar a criar o efeito bola de neve e chegar a 10, a 20, a 30 mil pessoas que possam, desde o mais cedo possível, começar a aprender. Portanto, esta é um bocadinho a história da Casa de Investimentos, onde estamos hoje e para onde queremos ir. A minha família tem, eu e o meu marido temos 99% de capital e o objetivo é continuar a fortalecer e a dar a confiança, a ter uma grande almofada de segurança, como temos, com uma estrutura de capitais muito forte. Os lucros vão ficando incorporados no capital social, vamos fazendo aumentos de capital e hoje
ultrapassamos os 2.250.000 euros, sendo que os capitais próprios são de perto de 3,5 milhões. E isto, hoje, para criar uma gestora de patrimónios, é apenas necessário ter 125.000 euros. Não era assim na altura, hoje é. E aqui, voltando à definição do que são os tais meios possíveis, os tais meios, a tal definição de que falava no início, e já não sei... os tais recursos... Exatamente, e eu devolvo já, só vou terminar com 2 ideias. Os tais recursos, ter mais do que aquilo que não controlamos, nesse sentido, nós tivemos sempre cuidado, somos muito conservadores, de ter sempre muito mais recursos do que aquilo que precisamos, porque este é um negócio de confiança. Eu deixava-vos aqui, para finalizar a minha intervenção, aquilo que me parecem ser os melhores conselhos. Um, já falei nele, que é aprender todos os dias, ler, estudar, e o gosto pelo conhecimento. Cada vez mais acho que o curso que tiramos não importa. O que importa é o que fazemos a seguir com ele, e temos que ter o chip do conhecimento. Está sempre preocupado em aprender. Escolham a área que gostem, trabalhem na área que gostem, porque isso é o que vos vai fazer querer saber mais e ter esse empenho. Sugiro que evitem dívidas, porque a dívida retira-nos liberdade para decidir. Procurar ter poupança, poupar é cool, como eu disse num artigo há uns anos, ter um bocadinho de poupança, procurar investir, procurar começar cedo a distinguir a diferença entre investir e especular. Investir é comprar ativos a desconto, é investir em ativos que pagam rendimento. Especular, por exemplo, a Bitcoin é um bom exemplo de especulação, porque não tem um rendimento associado e as pessoas dizem, mas eu ganhei muito com isso. Vamos ver. Compra-se um ativo com o desejo de que alguém que vem a seguir deseje mais tê-lo do que nós. E às vezes essa é mesmo a definição de especulação. E depois isto significa, poupar, e o conhecimento significa, deixem sempre espaço para erro, porque nós enganamos-nos algumas vezes, e ter poupança e ter conhecimento ajuda-nos a que, quando erramos numa coisa, temos a tal almofada para resolver esses problemas. Ao longo da carreira que fiz, eu nunca mudei de instituição para ganhar mais dinheiro. Nunca foi o que me motivou. O que me motivou foi procurar estar naquilo que eu gostava de fazer e que me interessava continuar a estudar e a ter mais conhecimento. Nunca mudei de emprego, nunca pedi um aumento de salário a ninguém, nunca mudei de emprego por causa disso. E eu sugiro que seja mesmo isso que façam, porque se escolherem estar no emprego ou no negócio, ou criar a vossa empresa naquilo que aprendam mais e que gostem mesmo de fazer, se tiverem paixão por isso, vocês conseguem não fazer com salário baixo, estão satisfeitos e não precisam ter muitas coisas físicas porque estão muito contentes com isso. Por isso, a ideia é procurar as áreas em que possam ser melhores e onde possam prosperar em conhecimento, e depois o resto virá a seguir, porque vem, certamente, se forem bons, o resto virá a seguir. Eu ficava à vossa disposição. Muito bem. Muito obrigado. Vamos agora fazer a parte de diálogo, se quisermos, de perguntas e respostas. Vocês sabem que foi, portanto, houve grupos que apresentaram perguntas, algumas vão ser selecionadas. De qualquer maneira, queria dizer-vos que as perguntas no total, todas elas foram consideradas como interessantes, relevantes, mostrando interesse pela temática, refletindo também coisas que vocês ouviram, e, portanto, todos os grupos que apresentaram estas perguntas começaram a acumular uma poupança que pode ser útil depois na nota final, está bem? Portanto, juntando-nos aqui à temática que a doutora Emília Vieira aqui abordou. Portanto, vamos fazer isto por uma determinada ordem. Portanto, eu ia pedir à Mafalda Silva, vocês têm que vir aqui abaixo, se vinha cá apresentar as duas perguntas que fez, sendo que a primeira mais ou menos está respondida. Eu depois, se o Leonardo Brito estiver de acordo, eu acho que não sei onde é que está o Leonardo, eu acho que a pergunta que tinha proposto a professora Emília Vieira já respondeu, grosso modo, mas se depois quiser fazer algum pormenor, dirá. E depois a seguir passávamos à pergunta que o Tomás Potes apresentou, não sei onde é que está. Portanto, depois quando
se quiser ir-se chegando. Mafalda, podemos ouvir as suas perguntas, as duas? Pode pô-las logo de seguida, não é? Sim, primeiramente, bom dia. As duas questões colocadas seriam: de que forma é que o seu percurso académico foi relevante para desempenhar as funções que atualmente realiza na Casa de Investimentos? E a segunda pergunta, se calhar de caráter um pouco mais pessoal: quais os desafios que uma mulher apresenta neste tipo de mercado fortemente dominado por homens? Muito obrigada, Mafalda. São duas excelentes perguntas. O percurso académico tem tudo a ver. Eu nunca consegui fazer nada para o qual não estivesse muito bem preparada. E ter uma teoria sólida, um conhecimento da teoria, aliás, eu costumo dizer que são precisas 4 coisas para se trabalhar no sistema financeiro com muita capacidade. E uma delas, a mais importante, é um conhecimento da teoria financeira muito sólido. Portanto, quando vocês muitas vezes pensam, estão a ouvir um professor e dizem isto é uma seca, é uma chatice, não é. Vocês estão, e é aquilo que a universidade deve fazer, é ensinar-vos a estudar, a pesquisar, a estudar sozinhos, a trabalhar, é criar-vos avenidas de conhecimento e inspirar-vos para querer saber muito mais. Sem o percurso académico, sem o trabalho que fiz pelo mundo, obviamente eu não teria tido a confiança, porque costuma-se dizer que nenhum barco é feito para estar no cais, mas eu tinha que ter a certeza que quando saía de barco, que tinha que chegar ao outro lado. E na Casa de Investimentos é a mesma coisa. Como vos disse, se a definição de empreendedorismo é esta do professor Stevenson, eu nem me considero empreendedora, porque eu achava que tinha os recursos todos, tinha muito conhecimento, já de muita experiência. Eu tenho 54 anos, portanto, eu comecei a Casa de Investimentos há 11, já com muito conhecimento acumulado. Comecei a trabalhar com 21 no Banco Português do Atlântico, dei aulas na Universidade de Minho com 22, fui correndo muito rapidamente e sempre gostei de fazer várias coisas ao mesmo tempo. Sem o percurso académico, sem ter estudado, eu não defendi a tese de doutoramento, muito embora tenha feito o trabalho em risco de crédito, mas sem todo esse trabalho, sem conviver com tantos alunos e com tanta gente da grande banca mundial, equipes de estruturação de produtos, de risco de crédito, de back-office, middle office, front office, o que é que seja, sem os grandes vendedores da banca mundial, não tinha conseguido ganhar a confiança para criar um negócio onde eu tenho mesmo a certeza que a casa só pode prosperar. E apesar de as pessoas hoje considerarem que nós somos muito bem-sucedidos e que é uma empresa com muito sucesso, nós somos, pela filosofia, e somos os únicos em Portugal a praticá-la, e temos um track record muitíssimo bom, uma performance muitíssimo boa, mas, como vos disse, gerir 173 milhões à beira dos 182 bilhões que estão parados a serem devorados pela inflação é, de facto, um insucesso grande até. Portanto, temos muito caminho a percorrer e é através disto, é através de pessoas com mais conhecimento, é através de passar conhecimento para o outro lado, de tornar simples, e é simples, de tornar simples este conceito, é que de facto se consegue fazer. Esta é a resposta à primeira pergunta. A segunda, na vida pessoal, se não estivesse aqui era o mesmo. Acho que, sobretudo, tive a sorte de ter o meu namorado há 30 anos, marido há 22, que está aqui. O Pedro sempre teve uma colaboração enorme com tudo o que eu quis fazer. E eu acho que às tantas foi esse segredo, ter marido certo. E a Casa de Investimentos, eu costumo dizer, existe muito por culpa dele, porque ele nunca quis. Eu tive um convite para dirigir a formação de executivos na NYU em Nova Iorque, outro para o Banco Central Europeu, outro para o Bank of International Settlement. Ele nunca quis sair de Braga. E eu, como gosto muito dele, vim para cá e criei um negócio em Braga. Acho que respondi a isto. Entendia. Também era um pouco... esta área da financeira, do investimento, é uma área de homens. Sentiu algumas dificuldades acrescidas para além das questões da maternidade? Ou não? Não, nunca senti, mesmo quando trabalhava sobretudo na União de Bancos Suíços, em que dava aulas para Managing Directors do mundo todo, era muito raro aparecer uma senhora e eu era às vezes a única mulher na sala, mas isso foi mesmo favorável, porque ainda se sentia mais na obrigação de andar comigo
na ponta das mãos, na palma das mãos. Portanto, nunca me senti discriminada e a vantagem, eu sempre tive uma componente matemática muito forte, a vantagem foi também ser muito no início, estar muito no início e ter muita formação no início da parte de derivados e, portanto, não havia muita gente com tanto conhecimento sobre isso e tornou uma vida mais simples. Mas tive sempre muita sorte com os professores com quem trabalhei, porque foram eles que me permitiram, obviamente, chegar a nomes e a trabalhos e a projetos de consultoria nestas grandes casas, exatamente por causa disso. Por isso, Mafalda, não, eu acho que muitas vezes somos nós que nos limitamos. Põem-nos um espelho à frente quando somos pequenas, e eu lembro-me de há muitos anos, a minha mãe, eu liguei para lhe dar os parabéns, estava a algures, acho que estava em Uplands, a dar uma formação para o BNP Paribas, e liguei para lhe dar os parabéns, ela perguntou-me onde estava e disse assim: ai Jesus, minha filha, tu és como um homem, andas por todo lado. Eu nunca pus esse espelho à minha frente e fui fazendo, acho que nasci com o chip do trabalho e com a vontade de saber mais, e essas duas coisas conjugadas acho que nos ajudam muito a longo prazo. Bom, sim, pode vir vindo, eu só vou aproveitar enquanto caminha para fazer um acrescento àquilo que a doutora Emília Vieira vos disse sobre a questão do percurso académico. O percurso académico é feito não apenas na sala, mas é feito também fora dela, não é? E regressar sempre à universidade. Para além da componente de conhecimento, há também o problema do relacionamento, não é? E uma das coisas que é importante, e que em Portugal não se liga muito, mas, por exemplo, nos Estados Unidos é absolutamente crucial, são os alumni, não é? Os antigos alunos, que mantêm uma relação entre eles muito forte e que às vezes é útil nas situações mais inesperadas. Mesmo fora das universidades, por exemplo, nós aqui na Católica estivemos ligados à criação de um programa que ainda hoje existe, embora com uma matriz um bocado diferente do que era o que nós tínhamos. Era o programa Contacto, que é um programa digamos, promovido pela AICEP, vocês provavelmente já ouviram falar, que hoje em dia está um bocadinho transformado em um programa apenas de estágios. Na altura tinha uma ambição um bocadinho maior. E esse programa, portanto, na altura, o que nós fizemos um esforço grande foi de criar uma espécie de rede, que entretanto, creio eu, que foi perdida também. E isso, passado uns anos, eu de vez em quando encontrava alguns ex-participantes no programa que me diziam, não imagina como aquilo foi útil. Olha, eu outro dia, e lembro-me deste caso concreto, era alguém que estava a trabalhar na Jerónimo Martins, e que precisava de ter uma maneira de entrar na Polónia, de perceber uma série de coisas e tal. E de repente descobriu que havia uma pessoa do contacto, que estava ligada à Motengil, e que lhe podia ser muito útil precisamente quando eles estavam a construir os novos supermercados e tal. E resolveram uma coisa que andava lá, portanto, enrolada na administração, portanto, de repente resolveu-se por causa de um contacto pessoal. Portanto, é uma das coisas que eu incentivo, vocês, portanto, mantenham, filiem-se nas alumni, mantenham os contactos com os professores, porque a doutora Emília referiu, portanto, a importância que tiveram, ao fim e ao cabo, na vida dela, portanto, alguns professores, por lhe abrirem portas, abrirem mente, mas também abrirem portas. E muitas das vezes, muitos de nós não temos problema nenhum, pelo contrário, temos todo o gosto que vocês regressem ao contacto connosco, e se nós pudermos ajudar, por que não? Portanto, tenham em linha de conta que esta passagem por aqui não é apenas a passagem na componente de conhecimento, mas também é esta passagem do relacionamento entre vocês e com a instituição. As pessoas passam, mas a instituição fica e a instituição tem uma memória, quer dizer, estes tipos passaram por aqui. Não é? Tomás, força. Antes de mais, boa tarde e obrigado por ter vindo. E a minha pergunta é se, enquanto investidora, consegue-nos dizer pela sua experiência se há alguma preferência entre investir em empresas familiares ou não familiares? Portanto, isso é um fator relevante a ser tomado em consideração antes de investir ou não? Obrigado. É muito interessante, muito obrigada pela pergunta, Tomás. Nós gostamos de investir em empresas familiares onde existe um dono visível, onde há alguém que tem um interesse grande no capital e que, por isso, interessa que a empresa tenha um posicionamento de longo prazo e crie condições para
ter muito sucesso a longo prazo. As empresas existem com uma finalidade, gerar lucro, mas produzindo um produto ou serviço que é útil à sociedade. Portanto, quando nós vemos nestas empresas famílias que estruturam a empresa para um grande crescimento a longo prazo, e eu vou falar de empresas familiares, quando nós olhamos para empresas familiares, pensamos que estamos a olhar só para empresas pequenas. Nós temos muitos negócios familiares na nossa carteira, desde logo temos a Amazon. A Amazon, o maior acionista é uma família e o fundador, e por isso, e continua agora como chairman a definir muitos dos destinos da Amazon. Portanto, para nós, essa é uma empresa familiar onde gostamos de estar. Quando olhamos, por exemplo, para uma Cone, que não temos na carteira, é uma empresa familiar. É relevante, mas é relevante um conjunto de atributos no negócio, as tais vantagens competitivas, ver qual é a equipe de gestão que lá está, e tudo isto conta para definir. Mas claro que gostamos muito dos negócios familiares, mas temos uma série de negócios familiares. A própria Google, 2 grandes acionistas é o Sergey Brin e o Larry Page, os fundadores, e nós gostamos de ver lá os fundadores. Na Ryanair, que nós temos uma participação, temos o O'Leary, fundador, e ainda tem 4% da empresa. 4% de uma empresa de bilhões continua a ser muito dinheiro. Portanto, a questão é que estas são empresas que são divididas em muitas fatias pequenas e onde a família já controla 15%, 20% ou às vezes até menos. Mas a pergunta é muito pertinente e sim, nós gostamos de ver isso. Mas claro que precisamos de ver os outros atributos todos para entrar nesse negócio. Bom dia e antes de mais obrigada pelo seu discurso, foi bastante inspirador. E a minha questão... Normalmente a sua empresa investe em empresas que ainda não atingiram a maturidade ou depois de atingirem? Obrigada. Excelente pergunta, porque eu... Ok, Eduardo, muito bem. Olá, primeiro de tudo, bom dia. A minha pergunta vem um bocado em sequência desta. Portanto, quando estamos a falar de uma empresa que esteja na sua maturidade, que sinais é que podemos procurar para perceber se esta está perto de entrar numa fase pós-maturidade e, portanto, fazer a destinação de uma fase de relançamento ou até de declínio de pós-maturidade? Eu começava pela resposta à Inês. Eu costumo brincar, nós não nos consideramos muito inteligentes, por isso nós gostamos de olhar para trás, nós gostamos de fazer muito bem o estudo todo e conhecer muito bem as empresas e não gostamos de apostar em coisas que estão a aparecer agora. Nós temos que ver empresas que têm um histórico longo de criação de riqueza para os acionistas. Costumo dizer que nós somos medricas, somos muito conservadores, gostamos de ver as vantagens competitivas, como é que a empresa chegou aqui, de onde é que vem, como é que chegou aqui. Portanto, nós não investimos em startups ou negócios novos que estão a começar agora. E, como digo, o que é chave são os tais 4 atributos. E eu descascava um deles de forma a que também já respondo ao Eduardo. Nós procuramos identificar nas empresas, procuramos ver que estas empresas sejam máquinas de criação de riqueza, sejam máquinas de fazer dinheiro. E isso é ver as tais vantagens competitivas e ver que a empresa, para além de conseguir ter os tais retornos muito elevados, consegue avenidas novas de crescimento e reinvestir os seus resultados a taxas elevadas. Por exemplo, quando nós olhamos para uma Microsoft hoje, Microsoft nos últimos 30 anos deve ter tido uma rentabilidade anualizada de cerca de 30% ao ano. Eu sugiro mesmo que cada um de vocês ponha este número, peguem 10.000 euros numa célula e ponha isto com uma taxa de crescimento de 30% ao ano e vejam o retorno que alguém que ficou na empresa estes 30 anos como acionista conseguiu neste capital. É inacreditável, é avassalador. Portanto, o que nós queremos ver é as compounding machines, as máquinas de compor retornos a longo prazo. E os sinais que podemos identificar de que estas máquinas estão a regredir e estão a cair é quando elas não conseguem crescer e quando até já começam a decrescer, como nós vemos. E então, nesse caso, são os negócios dos quais nós tentamos fugir. Mas eu distinguia aquilo a que nós consideramos negócios de qualidade extraordinária e na Casa de Investimentos acreditamos que só as melhores nos interessam. Está no relatório de contas, é uma nota mesmo muito, muito engraçada.
umas páginas muito boas para lerem, está no nosso site, está no relatório de contas do ano passado, que é só as melhores interessam. E é só as melhores empresas. E são as tais empresas que têm qualidade extraordinária, qualidade acima da média. E elas têm que fazer o tique nestes números todos. O Buffett diz que nós devemos olhar para o investimento como um cartão onde fazemos 20 buracos. E nós, quando avaliamos uma empresa na casa de investimentos, nós queremos ver se este seria um dos furos que fazíamos no cartão. Se só pudéssemos ter 20, se esta era uma das 20 que queríamos ter. Um bom exemplo é olharem para a Google. A Google é uma empresa que veio para o mercado em 2004. De lá para cá estamos a falar de uma empresa que ainda consegue crescer, ela deve estar agora com uma capitalização muito perto dos 2 trilhões de dólares, e é uma empresa que ainda consegue crescer a mais de 20% ao ano. E a maior parte de vocês não deve saber, mas é a empresa que mais investe em saúde no mundo. A Google tem todos os anos um investimento em R&D entre 26 a 28 mil milhões de euros. Bilhões, 26 a 28 mil milhões. E esse número vai todos os anos a resultados, vai à conta de custos. Se vocês repararem, um negócio que produz máquinas ou outra coisa qualquer vai fazendo a amortização destes equipamentos ao longo de 10 anos. Na Google não, isso vai no ano aos resultados. Portanto, estas empresas é aquilo que se chama, e há um livro muito interessante, eu não sei, ele não está na reading list, mas eu posso mandar depois à professora Leonor Sopas, que é a economia de capitalismo sem capital, capitalism without capital, que é exatamente mostrar como é que negócios que são tão intangíveis, quando olhamos para o balanço, são tão intangíveis, como é que eles... Porquê? Porque eles levam a resultados, de facto, custos muito elevados todos os anos e por isso é que merecem cotar no mercado com múltiplos um bocadinho mais elevados do que empresas que têm grandes amortizações, investimento em equipamento, etc. Portanto, aqui julgo que respondi às duas questões, da Inês e do Eduardo, que é exatamente isto, é identificar quando a empresa perde vantagens competitivas, é ver que, de facto, os retornos vão começando a recuar e isto consegue-se identificar. Nós tivemos investimentos que não correram bem, cometemos erros, vamos cometer sempre, vamos cometer cada vez menos, porque aprendemos com eles e temos cada vez também mais recursos humanos e analistas. Temos, aliás, 2 analistas formados pela Católica, que são extraordinários na nossa equipe de gestão de ativos, e por isso a nossa preocupação é continuar, e o nosso grande investimento na casa também é em recursos humanos, na capacidade das pessoas estudarem muito, escrutinarem balanços, empresas e conseguirem, com o conhecimento, descobrir onde é que está o valor. Obviamente que o nosso trabalho é identificar cedo quando ele se perde. Portanto, investir em empresas de grande qualidade, nós podemos nunca sequer as vender, até as podemos manter muito tempo. Nós vendemos recentemente uma empresa, a única que tínhamos há 10 anos, que foi o Bank of America, que compramos desde 3,53 e que vendemos a 36. Portanto, este é o exemplo. Portanto, é comprar bem e manter. O investir em valor é análise profunda das empresas, é uma disciplina férrea para só comprar quando cota o desconto a que nós queremos comprar e só vender quando cotar o valor a que queremos vender. E depois, neste período de tempo entre a compra e a venda, é ter paciência para esperar. E isto é o que a maior parte dos investidores não consegue fazer, porque, entretanto, são tentados por histórias de curto prazo, de que podem ficar ricos depressa. Não se pode ficar rico depressa, nós podemos ensinar as pessoas a como ficar rico devagarinho ao longo do tempo, como criar riqueza para a família a longo prazo, como criar um futuro melhor. Há um livro que eu gostava de referir, que também não está na reading list, que é da Linda Creighton, e vocês são muito novos e têm um horizonte extraordinário para acumular conhecimento e riqueza. E o conhecimento nunca ninguém vos o tira, nem por impostos, nem por nada. O livro é 100 Year Life, e pergunta-se, estamos preparados para viver 100 anos? Porque se não começarmos a poupar cedo e a investir melhor, vamos ter que trabalhar até aos 80. Portanto, esse também é um bom livro para lerem. Por isso é que faz sentido investir em empresas, investir em fatias de negócios, porque as alternativas hoje são
de rendimento praticamente zero. É claro que pode haver sempre o rendimento imobiliário, o investimento imobiliário, mas a história mostra, e o Robert Shiller, professor também, aproveita mesmo porque há tanto conhecimento acumulado que nos ajuda a ver, e o Shiller tem um estudo desde 1872 que mostra que o investimento imobiliário, mesmo passando por grandes bolhas, produziu 0,5% acima da inflação. As ações produziram quase 7% acima da inflação ao longo dos últimos 120 anos. É o livro O Triunfo dos Otimistas, do L. Ray Dimson, do Paul Marsh e do Mike Staunton. Vocês têm aqui um professor na Católica que conhece o L. Ray Dimson também, que é o professor Álvaro Nascimento, que era professor da LBS. Portanto, é mesmo muito importante aproveitar este conhecimento, ele existe e vê. Então, se tanta gente criou fortunas a investir em ações, vamos ver qual é a forma certa de fazer devagarinho e usar esse conhecimento a vosso favor. Nós tínhamos aqui uma série de outras perguntas bem interessantes, mas o tempo passa, voa, corre, o que quiserem. Eu presumo que vocês hoje, pelo menos, saíram daqui um bocado mais entusiasmados com a área financeira do que, eventualmente, muitos de vocês, do que o entusiasmo com que entraram, não é? Portanto, houve aqui uma prova de acreditar, de entusiasmo nesta indústria, nestes... Mas, Sra. Professora, peço desculpa interromper, mas não é só porque estou a dizer isso, é que é de facto poder trabalhar numa área em que se pode aprender tanto, ir todos os dias trabalhar para uma área em que nós podemos estudar todo o tipo de negócios. Pode ser uma empresa de gestão de lixo, pode ser a empresa que faz os iPhones, pode ser uma empresa biotecnológica, pode ser uma empresa que faz comida para cães, o que quer que seja, e estudar todos os dias. Eu escrevi há pouco tempo uma carta trimestral aos nossos clientes e dizer: o nosso trabalho é ler para vocês, é ler todos os dias. E não pode haver melhor trabalho do que este, que é estar a estudar todos os dias. Só que isto é verdade dentro de uma determinada perspectiva da indústria financeira, que foi aquela que foi aqui sublinhada, portanto, investimento em valor, que é preciso conhecer as empresas. Os outros que fazem os investimentos especulativos normalmente não têm nem essa disciplina, nem esse interesse, e, portanto, depois podem também, em alternativa, jogar no Euromilhões, não é? Portanto, de qualquer modo, portanto, penso que foi uma sessão muito interessante, com uma perspectiva de vida, de um percurso, e com 3 ou 4 ênfases que são também, digamos, ensinamentos, não apenas para, enquanto potenciais investidores, mas também enquanto pessoas que podem vir, que rapidamente estarão no mercado de trabalho. E, portanto, vocês percebem que alguns dos empregadores olharão para certos sinais que vocês dão, nomeadamente a curiosidade intelectual, a capacidade de ir aprendendo, a disciplina, a tal resiliência de que hoje em dia se fala, e, portanto, é que vocês estão aí para o demonstrar e que as outras pessoas do outro lado vão escrutinar. A professora Emília Vieira referiu aqui uma série de readings que depois nos deixará, que estarão depois disponíveis no sítio da disciplina. Creio que ela irá complementar a lista. E também teremos o contacto para além da Casa de Investimento. Eu vou pedir à doutora Emília Vieira que possa disponibilizar o e-mail, para que, se vocês tiverem outras curiosidades e coisas que puseram aqui, possam contactar diretamente, portanto, porque, como tudo, isto também não acaba aqui na sala de aula, não é? E, portanto, acho que está na altura de nós agradecermos à nossa convidada pela disponibilidade que esteve aqui e, sobretudo, porque nos disse.